Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Feira Preta 2014. E nós continuamos o bate-papo com grandes personalidades, cantores, artistas, intelectuais. Estamos aqui com uma delas, a Diel Silva, que reúne tudo isso. Ela é uma intelectual, ela é uma cantora e, além de tudo, ela tem um recado interessante para dar de um instituto importantíssimo para nós. Vamos ouvir. A Diel Silva. Oi, que prazer estar aqui. Obrigada, Rosinha. Obrigada, Fernanda. E aí, mais essa empreitada agora. Eu criei um instituto que leva o nome do meu pai, o Instituto Salto para a Vida, Ademar Ferreira da Silva, que tem como objeto todas as coisas que ele fez. Então a gente tem o esporte, né? Lembrando, meu pai foi bicampeão olímpico brasileiro, foi o único bicampeão a atravessar o século XX. E numa época que não existia dinheiro e atleta, era raça mesmo, era na raça. E então é claro que o Instituto tem como objeto o esporte, mas tem também cultura, porque meu pai amava a música. Ele desembarcou em 52 na Finlândia, falando finlandês, porque ele esperto, correu para aprender, para chegar falando a língua, para poder conquistar. Então, essa coisa do marketing da Madonna, ele já sabia dessa história, né? E chegou tocando música finlandesa no violãozinho, que era sempre o companheiro dele. Então, música. Tem um outro detalhe importante, meu pai está no elenco, fez parte do elenco do Orfeu Negro, que é uma coprodução franco-italiana, rodado aqui no Brasil, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E tem uma coisa muito interessante nesse filme, que a mãe do Obama levou o Obama ao cinema, que até hoje esse filme passa nas salas cult, levou o Obama, quando ele era adolescente, para o cinema, para ver esse filme, para ele entender o que era ser negro, porque ele não tinha essa vivência. Então meu pai está lá na história da biografia do Obama, da autobiografia, e tem aquela coisa, né, dos 6 graus de separação. Então, só tem meu pai e o filme, Obama, faz parte. Bom, Diel, tu já trabalhou como apresentadora, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa questão da identificação, né, da identidade, que provavelmente muitas apresentadoras que hoje estão aí tiveram em relação a ti. E já unindo isso à Feira Preta, né? Que a gente vê aqui esse turbilhão e muita gente jovem que a gente vê que, na verdade, está se identificando com essa africanidade muito forte. Pois é, sabe o que eu acho interessante? Realmente, eu fui convidada para fazer parte do casting da TV da gente, quando o Netinho abriu. E eu ancorava o programa feminino, que era ao vivo, 3 horas ao vivo, diário. E foi uma experiência, claro que assusta, né? Quando convidam, você fica assustada. Mas eu acho que nós todos temos o DNA, faz parte do DNA da gente. Como é que eu falo? Os desafios. Então foi mais um desafio. Eu gostei muito da experiência. Eu acho muito engraçado que os não negros admiram a Oprah Winfrey. E eles falam, olha, o maior salário do show business, não sei o quê, a Oprah. Mas eles não dão oportunidade para eles conhecerem as Marias Cristinas, as Rosas, as Fernandas, as Adiel. Não dão. E quando botam a cara da gente na televisão, tem que ser a gente vestida de piriguete, fazendo merda. Desculpa.
Mas é maravilhoso. E hoje eu soube de um detalhe. Vem cá, vou contar uma fofoca. Não vai ter mais aquele programa. Não vai ter mais. Nós lutamos muito, né, para que não fosse ao ar, foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Recebeu muitas críticas dos negros. Agora, eu soube hoje por fonte seguríssima que ele não vai mais escrever. E tem mais. Diz que o que ele foi bombardeado por mulheres brancas que estavam indignadas, dizendo: isso não retrata. Eu tenho amigas negras que são isso, assim, assado. Porque, assim, eu não tenho nada contra o figurino, nada disso. Mas eu acho que, já que você vai tocar no universo, você tem que tocar na manicure, na empregada doméstica, na professora, na advogada, na dona de casa. A gente quer se ver num meio de comunicação. A gente não quer ser deboche. E a gente não quer ter estereótipo afirmado, um estereótipo bobo, debochado mesmo. Então, hoje eu fiquei feliz. Eu cheguei a fazer um comentário sobre isso, que nas últimas articulações que foram feitas para manter, né, o programa no ar, vídeos, alguns até artistas conhecidos, que acabaram decepcionando muita gente, né, que fizeram um vídeo de apoio. Sim. E eu comentei, no dia que a gente se vê representar, não vai precisar nada disso. O programa vai ser um sucesso naturalmente. Né? Eu acho que assim, nós somos mais do que 50% da população. Isso aqueles que se declaram, porque tá cheio que a avó, eles botam a avó lá no quarto do fundo e trancam para não aparecer. E a gente tem que se ver, a gente quer, sabe, adoraria que um negro, uma negra, escrevesse roteiro pra gente, porque mais do que o negro não, sabe, a gente sabe das coisas. E é tão simples. A gente precisa de oportunidades. Só isso. Parece que as pessoas têm medo. Medo porque nós somos felizes, apesar de tudo. Medo porque nós somos capazes e eles sabem da capacidade da gente. Aí tem sempre uma coisa para acabar com a autoestima. E tem um recado, assim, uma coisa que eu acho muito importante, porque a gente sabe que tem muitos jovens que são contra o sistema de cotas, por exemplo. Pelo amor de Deus, vão estudar um pouquinho, vão entender, leiam a respeito de história universal. Vocês vão ver que os judeus, por exemplo, receberam grana por causa do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Nós sofremos 400 anos, trabalhamos de graça, a gente fez fortuna para todos aqueles barões do café, aquelas casas que existiam na Avenida Paulista, recebendo nada. E quando fomos libertos, um belo pontapé. Ninguém quer dinheiro, a gente só quer poder ter as mesmas oportunidades. Só isso. Gil, o endereço do Instituto? Olha, a gente está montando o escritório agora, vai ficar ali na Vila Madalena. Por enquanto, trabalhamos virtualmente. Até porque o dinheiro que você vai gastar para alugar uma casa, para tudo isso, você coloca. A gente está começando. A gente precisa de muito patrocínio. Fizemos uma primeira ação. Foi um projeto apresentado no CEL Caminho do Mar, aqui em São Paulo. E no CEL, que tem um outro caráter, não é uma escola, mas é um centro de cultura e esporte, que está junto com Juventude Viva, que é um projeto social federal, né? Isso acontece em todos os estados, e assim, sempre colocado em lugares em situação de risco, para a população em situação de risco. A gente montou essa exposição, essa ação, com 22 painéis de 2 metros por quase 1, mostrando as provas do atletismo. Lembrando que o atletismo é uma modalidade esportiva mais democrática é impossível. Você pode ser alto, baixo, magro, magrinho, gordo, gordinho. Tem sempre uma prova para você fazer. E a gente quis mostrar
a gente quis incentivar a prática desportiva e formar a plateia, que também é muito importante. Aqui, sabe, não é só futebol, gente, e contamos, a gente trouxe a mãe de um atleta de alto rendimento que mora em São Paulo, mas ele é de Roraima. Trouxemos a mãe dele que conversou na escola, contou que o atletismo tirou esse menino de uma possível cadeia. Essas histórias são muito comuns no atletismo. E assim, uma coisa bacana é que o atleta ele tem sempre a mesma história, ele vem sempre do mesmo perfil. O atletismo abre possibilidades, abre visão e vontade de. Então eles treinam e eles estão sempre estudando. Eles acabam a vida esportiva, assim, professores de educação física, formados em comunicação, em relações internacionais, em administração. Isso é muito bacana, é o que a gente precisa, porque vai influenciar a família, né? O núcleo familiar, a rua, o quarteirão, o bairro, porque muitas crianças vão se espelhar naquele menino, naquela menina. É isso que a gente faz. E além disso, a Adiel é uma grande cantora de jazz, seja música popular, MPB. Adiel, o que tem assim de algo em cartaz ou alguma promessa de show seu? Então, Rosa, eu estou trabalhando muito nesse instituto e é o que está me deixando muito feliz. E com isso eu dei uma boa afastada da música. O que me trouxe de volta foi... Quem me trouxe de volta, assim, que eu tive um grande prazer 2 dias atrás, pisar no palco ali da Galeria Olido, foi a grande Alaide Costa, que é maravilhosa. No lançamento do CD em que ela se apresenta como compositora. Muita gente não sabe, mas a Alaide escreve letra e música. E tem grandes parceiros, assim, Tom Jobim, Johnny Alf, Vinícius. E tem uma música chamada Banzo, que é a música que nos aproximou e nós somos amigas, ela é queridíssima. Eu fiquei extremamente emocionada, não só de fazer parte com ela nessa música, mas assim, eu ouvia antes as pessoas falando, eu fui assistir o show tal, eu chorei do começo ao fim. Eu ficava olhando para a pessoa e falava, gente, eu chorei do começo ao fim ouvindo a Alaide Costa. E eu queria dar um recado, eu posso? Olha só, bisavó, avó, mãe, peguem seus bisnetos, netos, filhos, contem as histórias das suas famílias para elas. Isso é de uma grandeza e é tão importante. Contem tudo. Contem como era a vida desses bisavós, os empregos, os não empregos, os males, os bens. Contem tudo. A gente tem que ter a nossa história contada por nós mesmos. Vocês não têm ideia do que isso significa. Maravilhoso. E você está parecidíssima, falando isso, parecidíssima com seu pai, cada dia mais. E vamos fazer uma homenagem, Fernanda, já que é a Feira Preta e já que é para que nós todos tenhamos consciência, mas mais do que isso, possamos, né, valorizar aqueles que para nós foram verdadeiras estrelas, como foi Ademar Ferreira da Silva. Vamos fazer uma homenagem, falar o nome dele assim? Para valer, fica a homenagem da Feira Preta 2014 para o nosso maior e grande atleta, tá? Vamos lá. Viva Ademar Ferreira da Silva! É isso aí. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
say.